Vamos aqui para a palavra e que o Senhor nos ajude nesse dia, né? Nessa mais uma quinta-feira. E que o Senhor venha com a sua santa palavra, nos cure, nos liberte, nos converta, né? O Espírito Santo venha nos converter com a palavra, venha nos santificar, venha aumentar a nossa fé e venha renovar a nossa vida através da sua santa palavra. Está em 2 Reis, capítulo 4. Eliseu aumenta o azeite da viúva. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? E declara-me o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos. Entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos. Põe a parte que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam os vasos e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém, ele disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse-lhe: Vai, vende o azeite e paga tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Essa mulher aqui tinha ficado viúva. E o que aconteceu? O esposo tinha deixado uma dívida. E o credor veio buscar, né, ali os seus filhos como pagamento, porque esta mulher não tinha como pagar a dívida. E o credor queria levar os seus filhos como escravo. E é isso que tem acontecido, né? O inimigo tem vindo para levar nossos filhos como escravo. Mas eu quero dizer para você que você ainda tem uma botija de azeite. Eu quero dizer para você que você tem fé. Eu quero dizer para você que você tem um Deus. Eu quero dizer para você que você tem um Deus e Deus não vai deixar o inimigo levar os teus filhos, porque a palavra de Deus é essa azeite, o vaso somos nós. Louvado seja Deus, e a palavra é o azeite, e a palavra tem sido derramada na tua vida, na minha vida. A palavra tem enchido nossos vasos, e quando a palavra enche os nossos vasos, o nosso coração, o que acontece? Nós temos azeite na nossa vida e nós não somos devedores. Louvado seja Deus e agradecido. O inimigo, louvado seja Deus, vem em busca dos nossos filhos, porque ele vê na nossa vida dívidas. Que dívidas é essa? Pecado. Mas o Senhor, ele veio para nos libertar do pecado. O Senhor veio para nos salvar do pecado. O Senhor veio para mudar a nossa história. E nós somos livres por causa de Cristo, e a nossa família será resgatada por Cristo. Os teus filhos não podem ser escravos do maligno. Os teus filhos, os meus filhos, os nossos filhos não podem ser escravos do maligno. Não pode ser levado para ser escravo do maligno. Sabe por quê? Porque tem azeite na tua vida. Essa mulher falou para o profeta: Eu não tenho nada senão um vaso com azeite. Essa mulher falou para o profeta: Eu não tenho nada senão um vaso com azeite. E você pode ser essa pessoa que está dizendo: Eu não tenho nada senão um vaso de azeite, senão a minha fé, senão um Deus Todo-Poderoso que pode mudar a minha história. Você pode, louvado seja Deus, engrandecido e exaltado, ter apenas a tua fé. E aquela mulher com fé, porque ela tinha fé, ela foi buscar o profeta.
Ela foi falar com o profeta, ela foi falar com o homem de Deus, e o homem de Deus deu uma palavra para aquela mulher: pega vasos emprestados, fecha a porta da tua casa, enche os vasos. E ela encheu os vasos. Ela não sabia que aquele azeite, que ela só tinha uma botija de azeite, seria multiplicado. O que que você tem na tua casa? O que que você tem? Louvado seja Deus. O Senhor veio aqui para multiplicar o que você tem. Fala para Deus: Deus, eu só tenho isso. Eu só tenho a fé. Talvez você não tenha nada na tua conta. Talvez você não tenha nada na despesa. Talvez você não tenha nada para pagar a dívida que você está devendo. Mas ainda assim, você tem um vaso de azeite. Ainda assim, você tem um Deus para multiplicar. Ainda assim, você tem um Deus para não deixar os teus filhos irem como escravo. Ainda assim, nós temos um Deus que tem pelejado pelos nossos filhos, pela nossa família, pela nossa vida. Nós temos um Deus, louvado seja Deus, engrandecido e exaltado, que não deixa nossa família permanecer na escravidão. Ele vai em busca da nossa vida, ele resgata, ele paga a dívida, louvado seja Deus, engrandecido. Ele tira do cativeiro e muitas das vezes ele não deixa entrar no cativeiro. E esse é o nosso Deus. Esse Deus, ele veio com providência na vida dessa viúva, que o credor ia levar os seus filhos como escravo. Mas o que aconteceu? Essa mulher buscou a pessoa certa, buscou o profeta, falou para o profeta o seu problema, e o profeta deu a solução para esse problema. Só que tem uma coisa: essa mulher, ela obedeceu o profeta. Lembra que a palavra de Deus diz: quando nós obedecemos os profetas, nós prosperamos. Tem pessoas que não prosperam porque não obedecem o profeta. O que é o profeta? É aquele que revela? Não, o profeta é aquele que leva a palavra de Deus. Aquele que leva a palavra de Deus é profeta. Louvado seja Deus, agradecido, porque muitos não sabem nem o que é profeta. Profeta é aquele que leva a palavra de Deus. Profeta é aquele que leva as boas novas. E quando você obedece a palavra de Deus, quando você obedece a palavra do profeta que vem de Deus, você prospera na tua vida. E tem pessoas que não conseguem prosperar, por quê? Porque não obedece a palavra. Por quê? Porque não obedece o profeta. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. E muitas das vezes a tua vida não vai para frente, por quê? Porque você não obedece. Você não obedece a palavra, você não obedece a ordem de Deus, você não obedece aquilo que Deus tem mandado você fazer. Aquilo que nós temos, é que Deus tem mandado nós fazermos. E se nós queremos providência de Deus, nós precisamos obedecer. Porque essa mulher obedeceu o profeta. E o profeta veio com a palavra de Deus. O profeta veio com a solução para que os seus filhos não fossem levados como escravos. E a palavra de Deus, ela tem a resposta para que a nossa família não seja levado como escravo. O que falta para nós é obedecer a palavra do profeta. É obedecer a palavra de Deus, é obedecer as escrituras sagradas. Em Deuteronômio 28 fala: se nós obedecermos, bendito será a nossa casa, bendito será o fruto do nosso ventre, bendito será o nosso trabalho, bendito será onde nós pisarmos, aonde tocarmos a nossa mão. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, as bênçãos nos alcançam. E se você tem procurado obedecer a palavra de Deus como essa viúva obedeceu a palavra do profeta que veio de Deus para ela, você vai prosperar. Você crê? Você crê que você vai prosperar porque você tem procurado obedecer a palavra de Deus? Você crê que você vai prosperar porque você tem obedecido a palavra que vem do profeta? O profeta que leva as escrituras sagradas? O profeta que leva o evangelho da verdade? O profeta que leva a sua santa palavra? Louvado seja Deus, gemendo e chorando, mas continua levando a palavra do Senhor? Essa mulher estava com uma situação difícil. A paz do Senhor a todos que estão chegando, porque ela estava viúva e ela tinha ficado com dívidas. E agora, o que aconteceu? Vieram, queriam levar os seus filhos como escravo. Mas aquela mulher tomou uma atitude. Ela foi em busca do profeta. Ela foi em busca do homem de Deus. Profeta é o que leva a palavra de Deus. Profeta é aquele que anuncia as boas novas. E o profeta anunciou para aquela mulher as boas novas. E o profeta disse para aquela mulher: empresta vasos de azeite.
O que tu tens em casa? Ele pergunta para a mulher. E a mulher fala: eu não tenho nada senão uma botija de azeite. Interessante que ela diz, né? Ela diz: eu não tenho nada a não ser uma botija de azeite. Sabe o que significa isso? Que nós sempre temos alguma coisa. Mas muitas das vezes você está dizendo que não tem nada. Por quê? Porque você não enxerga, louvado seja Deus, aquilo que você tem. É isso que é o problema. Muitas das vezes a gente não enxerga o que temos. Não enxerga o que temos e muitas das vezes o que temos será multiplicado na mão do Senhor. Lembra que ela só tinha um vaso de azeite e através desse vaso de azeite ela conseguiu multiplicar o que ela tinha. Então muitas das vezes você está nessas condições, dizendo para Deus: Deus, eu não tenho nada, mas eu só tenho isso, eu só tenho as minhas orações, eu só tenho meu louvor, eu só tenho minha fé. Ou quem sabe você está dizendo: Deus, eu não tenho nada, mas eu te tenho. Deus, eu não tenho nada, Senhor, mas eu te tenho. Deus, eu não tenho nada, mas eu tenho a fé. Deus, eu não tenho nada, mas eu tenho o Senhor na minha vida. E quando você tem o Senhor na tua vida, a multiplicação, a prosperidade, a providência, a cura, a salvação, a libertação, a resposta para nós. Louvado seja Deus e agradecido. Então eu acredito que aquele vaso de azeite representava o próprio Deus naquela casa. Aquele vaso de azeite, louvado seja Deus, representava o Senhor naquela casa. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. E o Senhor veio. Para quê? Para que você prospere a tua vida. O Deus que você tem, o Deus que você serve, o Deus que você busca, o Deus que está no teu coração. Ele vem hoje, nessa manhã, com providência na tua vida, Lenita, na tua vida, irmão Renato, na tua vida, Maria Auxiliadora, na tua vida, Marlene, na tua vida, você que está aqui, louvado Letícia, da minha vida também. O nosso Deus, nós temos o nosso Deus. Nós temos o nosso Deus e temos Deus. Se nós temos Deus, nada há de nos faltar. Nada há de nos faltar, porque Ele vai chegar na hora certa. Ele não vai deixar teus filhos irem como escravo. Ele não vai deixar, louvado seja Deus e agradecido, o inimigo te vencer, porque você tem esse vaso de azeite, porque você tem Deus, porque você tem a palavra da fé. Louvado seja Deus, e tendo Deus nós temos tudo. É verdade, tem gente que tem tudo e não tem Deus. Tem gente que tem tudo e não tem a salvação. Tem gente que tem tudo, mas não tem o nome escrito no livro da vida. Tem gente que tem tudo, mas não tem amor no coração. Tem gente que tem tudo, mas o seu coração é cheio de maldade. Tem gente que tem tudo, mas o seu coração é escravo do pecado. Tem gente que tem tudo, louvado seja Deus, mas não tem uma botija de azeite. Você pode ser esse que não tem nada, como essa viúva disse para o profeta, mas você ainda tem, senão, uma botija de azeite. Podemos ser esses que estamos dizendo para o Senhor: Senhor, eu não tenho nada, mas ainda tenho uma botija de azeite. Sabe o que significa isso? Você pode estar nessa situação: Senhor, eu não tenho nada, mas eu tenho o Espírito Santo na minha vida. Mas você tem o Espírito Santo na sua vida. Mas você tem o Espírito de Deus na tua vida. E se você tem o Espírito de Deus na tua vida, a tua família não vai ser escrava. A tua família não vai ser levada como escravo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Dá-nos para nós entendermos. Louvado seja Deus e agradecido que nós temos o Espírito de Deus na nossa vida. Louvado seja Deus e agradecido e exaltado. E o Espírito de Deus vale muito mais. Louvado seja Deus e agradecido e exaltado de tudo aquilo que achamos que precisamos. E tendo Deus na nossa vida, nada há de nos faltar. Porque Ele sempre irá chegar na hora certa para prover na nossa vida. Quando o inimigo pensa que agora vai disparar, o Senhor diz: agora que eu vou iniciar a obra na vida dele. Agora que eu vou iniciar a obra na vida dela. Quando o inimigo diz que você vai parar, quando o inimigo diz que você vai desistir, quando o inimigo diz que te venceu, agora eu venci. Agora ele para, agora ela para, agora ele desiste, agora ela desiste. E aí Deus vem e diz: epa, aqui não, essa vida é minha, essa família é minha. Louvado seja Deus e agradecido. E é Deus que peleja por você, é Deus que peleja por mim, é Deus que peleja por nós. Louvado seja Deus e agradecido seja o Senhor.
E o que aconteceu? O azeite aumentou. Louvado seja Deus, agradecido, exaltado. É isso que acontece. Quando você pensa que vai acabar, o Senhor vem com a providência e aumenta. Quem sabe você estava nessa condição, Senhor. Eu só tenho isso para te oferecer. Senhor, a minha oração é essa. Senhor, eu não sei, eu só tenho isso para te servir. Senhor, eu só tenho isso para sustentar a minha família. É as minhas orações, é a minha fé, é a minha busca na madrugada, é o meu jejum. Louvado seja Deus, é a minha santificação, é a minha adoração. Eu não sei qual é o azeite que você tem, mas eu sei quem é o Deus para multiplicar o que você tem. Eu não sei qual é o azeite que você tem, mas eu sei quem é o Deus para multiplicar aquilo que temos e que apresentamos a Ele. Então, louvado seja Deus, obedecemos a palavra de Deus. Muitos não têm a prosperidade por causa da sua desobediência. Muitos não chegam à prosperidade por causa da sua desobediência. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Mas aquele que procura obedecer a palavra de Deus, esse não há de faltar nada, porque o Senhor sempre virá com a providência, como o Senhor veio com a providência para que os filhos daquela mulher não fossem levados como escravo. E o Senhor veio aqui com essa palavra para multiplicar o azeite na nossa vida. E o Senhor veio aqui com essa palavra para dizer para nós que os nossos filhos não serão levados como escravo. Você pode dizer, mas irmã, meu filho já está como escravo. Mas eu quero dizer para você, ele não vai ser levado para ser escravo. O Senhor está dizendo para você, está dizendo para mim, tem azeite na tua vida, tem azeite na nossa vida, ainda tem uma botija de azeite. Então o Senhor está entrando com providência. Você vai ver a libertação do teu filho, você vai ver a restauração da tua família, você vai ver o teu filho glorificando a Deus, exaltando a Deus, e você e a tua casa servirão esse Deus, porque aquele que promete é fiel para cumprir. Aquele que está aqui prometendo, louvado seja Deus, é fiel para cumprir. Se nós temos essa botija de azeite, é uma, mas essa botija de azeite, ela é o bastante para não permitir que a tua família seja escrava do maligno, seja escrava das drogas, seja escrava do mundo. Louvado seja Deus, porque Deus não te deu filhos para aborrecimento. Deus não te deu filhos para desgosto. Deus te deu filho foi para te alegrar. Deus te deu filho foi para te ajudar. Deus te deu filho foi para te amar. Deus te deu filhos foi para que te servir. Deus te deu filhos foi para te honrar. E Deus está entrando com providência, com libertação. Deus está entrando, louvado seja Deus, agradecido. E na tua casa, na tua família, você pode não estar vendo. Você pode estar vendo somente o credor querendo levar seus filhos como escravo. Você pode estar vendo só a dívida, você pode estar vendo só o divórcio, você pode estar vendo só a separação, você pode estar vendo só a maldade, você pode estar vendo só a frieza. Louvado seja Deus, mas preste bem atenção. Aquela mulher, além dela ver o credor querendo levar os seus filhos, ela viu a dívida, ela viu que não tinha condição de pagar a dívida, mas ela também viu que ela ainda tinha uma botija de azeite. É isso que nós precisamos. Nós estamos vendo o problema, nós estamos vendo a situação, nós estamos vendo a cobrança, mas nós também temos que ver que ainda temos uma botija de azeite. Louvado seja Deus, agradecido. E você tem essa botija de azeite? Eu ainda tenho uma botija de azeite. Você tem ainda uma botija de azeite? Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Então, nesse momento, o Senhor vai derramar a multiplicação. O Senhor, nesse momento, vai fazer transbordar o azeite que está na tua vida. Hoje, o Senhor, nesse momento, através dessa palavra, Ele vai fazer transbordar o azeite. Louvado seja Deus, agradecido. E a tua história vai mudar. Porque a história daquela mulher mudou, porque ela
tinha um vaso de azeite. Louvado seja Deus, e esse Deus, Ele está aqui para mudar a nossa história. Você crê? Eu creio. Eu creio, louvado seja Deus, agradecido na providência de Deus. Eu creio na palavra do profeta. Eu creio na palavra de Deus. E se nós cremos na palavra de Deus, louvado seja Deus, agradecido, a nossa família não será escrava. A nossa família não será levada. Se nós cremos na palavra de Deus, a nossa família, a nossa casa será salva. E bendito seja o Senhor que nos dá a vitória. Bom, e essa foi a palavra. Essa foi a palavra, amém? E você que está afastado do caminho, volte para o caminho. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante seu rosto sobre ti, que o Senhor levante seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e de mim, e nos dê a paz. Amém? Um abraço apertado a todos.